Olá. E como como se corporativiza a internet e e como a internet cresce dentro deste fenômeno corporativista. Ajeitei aqui. Nós temos que lembrar que existe uma história muito longa da internet. Então, nós vamos focar mais em como a internet se tornou um antro corporativo. Como a internet se tornou cada vez mais um antro de basicamente, sabe, basicamente domínio das grandes corporações. Só um segundo, estava ajeitando aqui. Bom, vamos lá. Hum, vamos lá. A internet, ela começa como um projeto americano, né? Essa história você vai encontrar facilmente, é uma história comum. A história começa como a internet se forma. A internet começa como um projeto militar americano da intranet de comunicação interna do governo. Depois disso, a internet ela vai ser passada como um método de comunicação global e um método de organização global, quase, que eles vão tentar instaurar a internet como essa metodologia. Quando ele faz essa passagem, a internet começa a ser introduzida dentro das casas, principalmente do núcleo imperial. Ahn, e aí, a internet começa. Em 93, em 30 de abril de 1993, a internet é lançada para o domínio público. Ah, e foi feita de forma simples para que as pessoas pudessem navegar esta ferramenta. 93, nós temos então os primeiros sites, as primeiras ferramentas, principalmente do mundo que tinha acesso a computadores. O Brasil só vai começar a entrar na internet mesmo, lá nos anos 2000, que é quando vai começar a introdução do Brasil ao digital. Demora uns anos ainda no Brasil, pelo menos. Por causa que o Brasil era um país ainda muito pobre e depois vários programas do governo de inclusão digital vão surgir, principalmente nos anos 2000, que vão permitir que a população possa comprar notebooks, principalmente computadores, para ter em casa e você ter acesso à internet. A internet nessa época era internet de escada. Ainda a gente tem que lembrar que a internet, ela, em 1993, é lançada. Uh, ela é discada. Aquela lançada em 93, ela é discada aqui ainda. E por ser discada, é aquela coisa. É um som muito. Deixa eu até procurar. É muito bom a gente pegar esse som, sabe? De dial-up internet. Esqueci aqui, ó. É muito bom pegar esse som, pera aí. Deixa eu conectar rápido. O som da internet discada. Ela era discada, ela era majoritariamente por fios e ela não tinha Wi-Fi, o Wi-Fi não existia. Efetivamente, você tinha que conectar pelo fio mesmo. Então, você tava tipo conectando a internet discada. A internet se torna então uma ferramenta de conexão, uma ferramenta de conexão em que vai ser vendida, pelo menos nessa época, com muita, tipo, é vendido de uma forma muito grande, sabe? Poxa, a internet virou um negócio gigante. Gente. A internet era a coisa do futuro. E tava certo, a internet era a coisa do futuro. Só que era vendido
A internet era assim, tudo tava na internet, começou a aparecer comércio na internet, começou a aparecer tudo que você imaginar começa a aparecer na internet agora. A gente tem que lembrar também que hoje, para quem não viveu nessa época, no começo dos anos 2000, para quem não lembra, para quem nasceu depois dos anos 2000, a internet era meio que terra de ninguém. Não era meio, era totalmente terra de ninguém. Não tinha, era totalmente terra de ninguém. Sim, não dava para usar telefone e internet ao mesmo tempo. Não dava pra usar telefone e internet ao mesmo tempo, não dava pra fazer muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Então, tipo, o World Wide Web, que é o www, a internet que nós conhecemos, se forma. E tudo começa a aparecer os primeiros golpes, os primeiros spams, primeiro tudo, e-mail começa a aparecer. Para você tinha que contratar, gente, no começo você tinha que contratar um provedor de e-mail. Você não ia lá e clicava no e-mail e criava sua conta. Não, não, não. Você tinha que contratar um provedor de e-mail para você ter um e-mail. Ter um e-mail era uma coisa que, tipo, era uma coisa no começo que era sinistra. E o que começa a acontecer? A internet vai se desenvolvendo de 93 até 95, até o começo dos anos 2000, e começam a surgir diversas comunidades. As primeiras redes sociais vão surgindo nessa época também. As primeiras redes sociais também vão surgindo nessa época, que quando a gente vai falando sobre o fenômeno corporativo da internet, que ele vai vir um pouco depois. As redes sociais surgem não como nós entendemos hoje, mas como os primeiros fóruns. Os fóruns que a gente eram os fóruns que começam a surgir nessa época de 95 a 2000 e depois no começo dos anos 2000, que eram fóruns de todos os jeitos. Tinha fórum de tudo que você imaginar. Tinha fórum de Senhor dos Anéis, fórum de engenharia, fórum de aviação, fórum de cuidar de cachorro, fórum de tudo. Esses fóruns era onde você ia para você conversar com os pessoais sobre interesses, sobre ferramentas e sobre o que fosse você fosse falar, sabe? O que você quisesse entender, saber. Você ia lá para conversar sobre isso, para falar sobre isso. Ah, é. E você ia lá para, obviamente, entender ou fazer perguntas, interagir com as pessoas. Os fóruns podem ser chamados as primeiras formas de rede social, as primeiras formas de rede social que aparecem e surgem nesse meio, sabe? Eles aparecem e surgem nesse meio. E vamos ver. Quando isso acontece, quando isso acontece, nós temos que ver uma coisa importante. As pessoas começavam a compartilhar suas conexões para você ter acesso a esses fóruns. Era comum os fóruns federados, os fóruns de compartilhamento, fóruns assim eram comuns. Por causa que não tinham grandes corporações que tomaram a internet ainda. Era muito terra de ninguém. A lei também estava lá e a lei também, tipo, não tinha essas grandes ferramentas corporativas de todo lado, de todo jeito, de toda mecânica, não, não tinha mesmo. O que começa a ter são pequenos sites que vão surgindo de ponto a ponto. E isso vai causar uma bolha chamada bolha.com. A bolha do .com acontece e a bolha do .com é uma... O que acontece? Começam a valorizar domínios. Hoje em dia você vai lá e aluga um domínio por um determinado período de tempo. Você pega um domínio seu e aquele domínio é seu por um determinado período de tempo. Ou seja, você paga X reais, X dólares e você vai lá e pega esse domínio por 2 anos, 10 anos. Comprar um domínio, antigamente, era uma coisa muito mais simples. Você ia lá, chegava pro provedor e comprava o seu domínio. Você comprava o domínio que você tinha, você comprava aquilo. E ao comprar o domínio, você pegava, tipo, aquele domínio para sempre. Você não alugava, aquele domínio você não perdia, você não perdia aquilo. E isso vai gerar uma bolha, que começa uma bolha extremamente especulativa sobre o valor desses domínios. As pessoas compravam domínios para vender esses domínios depois. Começa uma bolha especulativa em relação ao domínio de todos os jeitos. Tipo, poxa, você compra, era muito comum a pessoa comprar um site e depois vender o site, o domínio, né? O nome
do site a preços mais caros. E isso vai aumentando, especulando, inflacionando os preços, até que a bolha do dot-com estoura. A bolha do dot-com é um período importante na internet. A bolha do dot-com, ela muda a internet para sempre. Tipo, ela muda tudo. Tipo, não tem nem como falar muito. De 2000 a 2002, a bolha estoura. E de 2000 a 2002, a bolha do dot-com não só estoura, como ela fundamentalmente se instrumentaliza e começa um processo que vamos chamar de colonialismo colonial. Não é colonialismo, é colonial da internet. A internet é efetivamente e fundamentalmente colonizada. Ah, ela grandes empresas que vinham já surgindo nessa época, incluindo diversas grandes empresas que já tinham começado a surgir, começam a tomar controle de porções maiores e maiores da internet. O Google é, o Google é uma forma deles. O Google, por exemplo, ele começa a tomar controle de proporções maiores e maiores da internet, cada vez mais e mais e cada vez com mais força no controle. Claro que também já existiam outras redes sociais, acho que o Orkut já existia nessa época, já existia também o, o Orkut já também existia nessa época, eu imagino. Já começava a surgir as primeiras redes de compartilhamento. O YouTube vai surgir acho que em 2008, se eu não me engano. Sabe? É, tipo, o YouTube vai ser. Não, o YouTube é fundado em 2005. Não é 2008, 2005 que o YouTube é fundado. E de 2000 a 2002 acontece essa bolha estoura. A bolha do dot-com estoura. E tudo. Bom, as coisas mudavam. Tudo. A internet passou a cada vez mais ser comprada e controlada por corporações. Essas corporações já vinham ganhando poder, mas cada vez mais elas ganham poder. E é um período muito rápido. A gente tem que. Gente, a bolha do dot-com explodiu, tipo, 22 anos atrás. Não é tanto tempo, não é 100 anos, não é uma coisa. Todos os processos da internet, todos eles são processos muito rápidos. Uma coisa acontece, a internet muda, principalmente nessa época, a internet mudava muito em períodos de 1, 2 anos. E como a internet mudava muito nesses períodos de 1 ou 2 anos, as coisas se tornavam difíceis de acompanhar, sabe? Principalmente por causa que o mundo como um todo, ainda não era tão dependente da internet. Hoje a internet é usada para tudo. Hoje a internet é usada para literalmente tudo, sabe? A internet é usada para transferência bancária, para sabe, para você conversar com as pessoas, para você fazer ligação, para você ligar para sua mãe, sabe, para você achar informação de que, para você vir, para você procurar livro, para você procurar filme, para você procurar música, para você procurar tudo na vida agora tem um papel. A internet tem um papel dentro dela. Você procurar filmes, por exemplo, antigamente tinha uma coisa, para quem não sabe muito, tinha uma coisa chamada locadora. Tinha uma coisa chamada locadora de filmes. E a locadora era onde você ia pegar filmes para se, sabe, para poder assistir no seu DVD ou na sua fita cassete. O Brasil, ele teve um período muito maior, por causa que o Brasil, a tecnologia no Brasil, ela demorou muito para pegar. Fita cassete, por exemplo, durou muito mais do que nos Estados Unidos. DVD durou muito mais. DVD ainda tem, de vez em quando você ainda acha para comprar as coisas assim de DVD. Tipo, CD ainda é muito usado no Brasil. Você tem, por exemplo, formatos que são utilizados no Brasil, como por exemplo, e ainda vendidos, como por exemplo MP3. Eu já vi recentemente eu vi um MP3 player para vender, coisa que você não acha nos Estados Unidos. Então, tipo, a curva tecnológica da sociedade brasileira foi um pouco diferente. Nós não abandonamos as tecnologias tão rápido assim. E algumas continuaram, principalmente em regiões do interior, e algumas ainda continuaram para ser
usadas e tudo mais. Só que o Brasil ele não ficou imune dessa também. O, as locadoras no Brasil majoritariamente faliram com os modelos principalmente da Netflix. Locadora de filme faliu. E a pirataria no Brasil, principalmente na internet, foi sempre gigantesca. Então, nós tivemos esses processos enormes. É, sabe, a gente teve esses processos gigantescos de, sabe, pulos de uso de tecnologias diferentes cada vez mais. E a internet vai se utilizando disso cada vez mais. Aqui nós temos algumas grandes empresas. Então aqui você tem o Google. E esses saltos tecnológicos vão acontecendo não como saltos exatamente, mas como mudanças muito rápido. Aí você tem, por exemplo, mas voltando para a internet em si. A internet em si começa a ser um ambiente muito mutável e muito instável. As coisas começam a mudar muito rápido. E as empresas capitalistas começam a, depois da bolha .com, elas começam a comprar mais e mais trechos da internet. Grandes provedoras de sites, principalmente dos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França e Alemanha, começam a comprar grandes porções da internet e vender elas como aluguel, para ver o modelo de hoje. E essas grandes empresas também começam a principalmente com o Google, com o sistema de indexamento da Google, grandes empresas e empresas menores começam a trabalhar ao redor do Google. A Google é muito importante por causa que tudo começa a trabalhar ao redor do Google. Antes tinham outros. Antes tinham outros ferramentas de pesquisa. Tinha Bing, tinha Google, tinha. Hoje em dia ainda tem, mas o Google hoje em dia é um efetivo monopólio. Tipo, o Google virou um efetivo monopólio de pesquisa e de indexação de sites. Hoje em dia, por exemplo, tem o DuckDuckGo, que é muito bom, que ele também ele é mais anônimo. Mas para os efeitos da internet normal, das pessoas normais que utilizam a internet, tudo começa a rodar ao redor do Google. As pessoas começam a pensar em indexação, as pessoas começam a pagar o Google, as pessoas começam a. Tudo, o Google começa a alterar o ambiente da internet ao seu redor. E isso é um dos processos do capitalismo online. O Google é um dos grandes culpados. Aqui nós também temos que lembrar que o Google sabota os seus competidores. E aí aqui também temos outras corporações. A Meta barra Facebook. É claro que nós também temos o YouTube. O YouTube agora é da Google, mas antes não era. O YouTube. E aqui nós temos, mais para frente, Twitter, Tumblr. O Tumblr é importante para essa história da internet. E aqui nós temos, por fim, nós vamos ter assim, o MySpace. Ai, ai, o MySpace. Ai, ai. O MySpace, ele acaba, tá? O MySpace, ele morreu. Tipo, ele é uma das empresas mortas. Mas... E esse MySpace, a morte do MySpace, na verdade, é mais... Apesar do MySpace também ser uma corporação, mas a morte do MySpace é um impulso cada vez maior para essa corporativização online que acontece. A morte do MySpace, fundamentalmente, causa essa corporativização online. Também. Não que o MySpace fosse bonzinho, não. É que, tipo, quando o MySpace morre, o Facebook e o YouTube começam a tomar muito mais, tipo, do que já tomavam. O Tumblr é um caso à parte. O Tumblr, tipo, vou colocar aqui, ó, sobrevivente. Bom, existem alguns tipos de funcionamento. A internet funcionava em modelo de fóruns. As primeiras redes sociais, que a gente pode chamar de redes sociais, funcionavam em modelo de fóruns. E esses fóruns eram muito diferentes do que a gente imagina hoje. Por exemplo, não tinha um compartilhamento compartilhamento não tinha recuperação de senha, desculpa. Não tinham recuperações de senha, não tinham recuperações de ferramentas. Muitas ferramentas que nós vemos hoje que são senso comum não existiam. Sabe, o
login em duas partes, sabe? Two part, autenticação de duas partes. A autenticação de duas partes era mito, sabe? A autenticação de duas partes era uma coisa que não existia, veio depois. Então, sabe, recuperar senha, muitos sites não tinham recuperação de senha. Você tinha que contatar o staff do site. Você tinha que, ao contatar o staff do site, você tinha que, sabe, ao contatar esse staff do site, você tinha que ir lá e esperar que o staff do site, que os moderadores do site e tudo mais, fossem resolver esse problema para você, se você perder sua senha. Se sua conta fosse hackeada, a mesma coisa. Se sua conta, você perdia a conta, muitas vezes o máximo que você conseguia fazer era, tipo, bloquear a conta. Se você perdesse algo, acabou. E isso já é um pouco depois, quando os provedores de e-mail já começam a ficar mais comuns. E quando os provedores de e-mail ficam mais comuns, você tem uma explosão desses provedores em todos os cantos. Você tem provedor de e-mail de todo jeito, de toda forma, sabe? De toda maneira. Você tem essas explosões de provedores de e-mail que vão acontecendo, sabe? E esses provedores de e-mail também vão se corporatizar. A gente vai ver que esses provedores de e-mail também vão começar a se corporatizar. Eles vão se corporatizar e cada vez mais através de outras empresas que aqui em cima, ó, também vão começar a fazer, como por exemplo a Microsoft. A Microsoft, tipo, a Microsoft. Você tinha que enviar fax também. Você tinha que enviar fax. Então a Microsoft também. Então a internet ela começa como uma ferramenta. As pessoas começam a utilizar a internet de forma muito descentralizada e por mais que tinham coisas muito ruins naquela época, sempre teve na internet, a internet ela começa a funcionar como uma forma de pessoas se encontrarem. Existiam comunidades queer na internet desde 1995 que eles baniam, sabe, que eles já baniam pessoas preconceituosas. Existiam comunidades diferentes na internet. Já existiam comunidades de diferentes formatos, de diferentes grupos e de diferentes interesses. Essas pessoas já existiam. E essas comunidades na internet começam a se formar e elas começam em um estado muito novo, muito imaturo. Muitas coisas que foram sendo aprendidas na marra. Muitas ferramentas foram sendo aprendidas na marra. E aí, quando a bolha do dot-com explode e muita gente perde muito dinheiro e muita ferramenta na internet, muita mesmo. Eu falo, tipo, eu tô falando de milhares e milhares de dólares, tipo, sabe? Eu tô falando de muito dinheiro. Muito dinheiro, eu tô falando de dinheiro pra caralho, sabe? Eu tô falando de, sabe, eu tô falando de ferramenta de tipo, pessoas perder milhares de dólares na bolha do dot-com. Empresas que funcionavam só para vender domínio faliram em menos de alguns meses. E essas empresas falindo em menos de alguns meses, a gente tem que lembrar que as coisas funcionam muito diferente, sabe, do que a gente pensa hoje. As ferramentas que vão se manifestando vão funcionar de maneira distinta, sabe? E aí nós temos que falar sobre o processo do capitalismo. O capitalismo vai tentar, tipo, o capitalismo tenta colonizar tudo ao seu redor. A bolha do dot-com levou a nada mais, nada menos do que uma colonização da internet. E eu falo isso, tipo, porque houveram grandes países, e principalmente corporações desses países, que começam a cortar a internet em pedaços gigantes e tomar para elas. A Google foi uma delas. O Facebook outra. Depois Microsoft, sabe? A Apple. Essas empresas começam a monopolizar o acesso à fundamentação da internet. A Microsoft foi uma das primeiras empresas a começar a tentar monopolizar a internet. Ela tenta começar a monopolizar a internet através de monopolizar os browsers. O que a gente, sabe o que você abre o Chrome e não sei o quê? Aquilo é uma tentativa de monopólio. Cada vez mais os navegadores, principalmente o Internet Explorer, ele tentava monopolizar o acesso à internet. E ao tentar monopolizar esse acesso à internet, o Chrome, o Explorer e outros, sabe, e outras ferramentas funcionavam dessa forma. Elas tentam
afunilar toda a população para utilizar isso. E aqui a gente vai entrar em um processo muito distinto. Esse processo de colonização da internet começa a se tornar cada vez mais agressivo. A agressividade dessas empresas aqui, que são as empresas que a gente conhece hoje, se torna cada vez maior. O MySpace morreu, mas aí tipo, elas se tornam cada vez maiores. Elas começam a sabotar umas às outras, elas começam a tomar mais e mais partes da internet. Os fóruns que compartilhavam IP, os fóruns federados, eles começaram a morrer por causa disso. Eles são empurrados para Grey Web, que é a galera, eles são empurrados para uma web que não está nem na Surface nem na Deep. Eles são empurrados só para quem consegue acessar o IP deles. Muitas vezes esses fóruns morrem também por causa de, por exemplo, como o Orkut. A gente tem que lembrar que o Orkut, as pessoas começam a migrar pro Orkut. E cada vez mais você vai vendo que as redes sociais, principalmente, vão centralizando tudo nelas. Vão centralizando a sua ferramenta, o seu formato e tentando homogeneizar as suas estruturas. Cada vez mais a internet se torna homogênea. E é importante falar da homogeneia da internet, por quê? Porque a homogeneia da internet é diretamente relacionado à relação do MySpace. O MySpace era um site onde você fazia o seu espaço, você colocava cor, você colocava música brega, você colocava o que você queria, aquele era o seu espaço. Você editava a sua página, você entrava na página de alguém do MySpace e via que cada página era diferente, elas tinham cores diferentes, elas tinham ferramentas diferentes. O Tumblr ainda segue isso, tá? O Tumblr ainda segue bastante disso. Mas o MySpace é notório por causa e o Tumblr também segue isso. Mas o MySpace é notório porque quando o MySpace morre, a internet se torna mais e mais homogênea, mais e mais ferramentosa. Eu vou mostrar aqui, olá, quem entrou? Eu vou mostrar aqui uma ideia assim de como a internet tem se tornado cada vez mais ferramentosa, mais homogênea. Se você abrir o Facebook e ver se você abrir o layout do Facebook, hoje em dia você vai ver que ele se torna cada vez mais padronizado e isso vai para as relações do capitalismo, de homogeneização e morte de cada vez mais da ferramentação. Então, tipo, você vê aqui o layout do Facebook, ele se torna esse layout. Aqui você tem uma barra de ferramentas, aqui você tem sua timeline, e aqui você tem outra barra de ferramentas com seus amigos. Vamos ver o Facebook. Olha. Vamos ver o layout do Twitter. Aqui, ó, o layout do Twitter. Curioso, né? Quando você vai ver o layout do Twitter, existe uma ação ferramentosa de homogeneização. Tipo, novamente, aqui você tem uma barra de observação, aqui você tem aqui você tem a sua timeline, aqui você tem uma outra barra de ferramentas. Vamos ver o do YouTube? YouTube é um pouco diferente, mas nem tanto. Olha só, o layout do YouTube, aqui você tem uma barra de ferramentas e aqui você tem uma... Olha só, YouTube aqui você tem uma barra de ferramentas e aqui você tem sabe, os vídeos, sabe, isso aqui ainda tá antigo, tem que pegar aqui, aqui você tem os vídeos, sabe, aqui, sabe, e aqui você tem a barra de ferramentas, aqui os vídeos. Se eles precisassem colocar uma segunda barra de ferramentas, eles colocariam à direita, sabe. O YouTube, o Google, o Facebook, eles vão cada vez mais homogeneizando as ferramentas pelas quais se utiliza essas coisas. E isso é uma das características do capitalismo, a homogeneidade da internet se torna uma das características do capitalismo, a homogeneidade disso. As coisas se tornam cada vez menos criativas. Você, como indivíduo, como pessoa, como sujeito, é cada vez dado menos liberdade, menos ferramentas para você trabalhar com estas coisas. Você é cada vez dado menos ferramentas para você organizar estas coisas. Sabe, você é dado cada vez menos ferramentas
para você, sabe, sequer estar na internet. A internet começa a bloquear tudo. E então a internet começa, depois dessa corporatização, ela começa a cada vez mais tirar coisas que antes lhe eram dadas. Coisas como, por exemplo, vamos supor que ó, o YouTube é um bom caso. No YouTube, por exemplo, lhe era permitido no celular você ouvir em segundo plano. Eles removem isso. Eles começam a remover. Não, no celular não, mas você consegue ouvir em segundo plano. No celular eles removem isso, no aplicativo eles removem isso. Você não consegue ouvir em segundo plano a não ser que você pague. O YouTube começa a colocar cada vez mais e mais propagandas dentro da sua timeline, do seu, sabe, você que está assistindo começa a colocar cada vez mais e mais propagandas. E às vezes as propagandas são duplas ou triplas. Isso também dá para, para essa corporatização da internet, ou seja, o YouTube se torna cada vez mais hostil ao usuário, enquanto ele monopoliza quase que 100%, existem outros, é claro, mas o YouTube monopoliza quase que 100% do tráfego de observação de streaming de vídeo na internet. É o YouTube. Não tem outro, não tem competidor do YouTube. Não tem alguém que também faz YouTube. Não, o YouTube é um monopólio. O capitalismo tende aos monopólios. E aqui nós estamos falando sobre um processo de corporatização da internet, um processo de corpocracia da internet que vai tomando todos os espaços. O Facebook, o YouTube, o Google, e eles vão ganhando cada vez. E conforme a internet vai se espalhando do núcleo imperial para o mundo, conforme cada vez mais pessoas começam a acessar a internet, Brasil, Índia, China, África do Sul, Japão, sabe, Coreia, sabe, até, vamos lá, até o Turcomenistão, provavelmente alguém do Turcomenistão usa internet. Quanto mais a internet, os acessos mecânicos à internet, como celulares, computadores, vão se aderindo, mais a internet se corporatiza e mais poder estas corporações têm. E mais poder estas coisas têm. O Google aqui, vamos voltar aqui, ó. O Google, a Microsoft, o Facebook, tem poder, essas corporações têm poderes absurdos, inclusive poderes de manipulação de eleições e de políticas e de percepções públicas sobre muita coisa. Quantas já houve casos de pessoas linchadas por fake news espalhada no Facebook? Já houve casos do Facebook, sabe, já houve casos do Facebook interferindo em eleições no terceiro mundo, no sul global, como a gente pode chamar. Já houve casos do Google interferindo em pesquisas e o que é indexado nas pesquisas, o que necessariamente vai colocar essas pesquisas em cima. As propagandas do Google já foram denunciadas. As propagandas que aparecem. Vamos pesquisar aqui, ó. Tipo, vou pesquisar aqui. Como fazer bolo. Vamos pesquisar como fazer bolo. Aí aqui, ó. Esses primeiros resultados são pagos no Google. Esses primeiros resultados aqui do Google são pagos. Você pode ver, ó. Esse aqui é pago. Aí aqui, ó, todo gostoso. Mesmo site. Aí aqui, ó, receitas. Esses primeiros resultados são ou pagos, ou são sites bem antigos. E tipo, e muitos deles, sabe, são, por exemplo, vamos pesquisar agora uma coisa no Google. Vamos pesquisar aqui, ó. O que é socialismo? Isso aqui é interessante. O que é socialismo? Aí você vê aqui, ó. Politize. Sabe? Politize. O que é socialismo? Só que não é interessante uma coisa? Como é que a Brasil Paralelo tinha comprado, acho que esse. Não sei se ela comprou o que é socialismo ou marxismo, não sei qual termo. Eu não sei qual termo que a Brasil Paralelo comprou, mas eu lembro. Eu não sei também se a Brasil Paralelo está bloqueada no meu browser, é possível. A Google, gente, também tem algoritmos internos que mostram coisas diferentes para pesquisas feitas por pessoas diferentes, tá? Isso acontece. Por exemplo, eu pesquisando aqui não aparece o Brasil Paralelo, mas, por exemplo, o seu tio pode aparecer o Brasil Paralelo. Sabe? O Brasil Paralelo. Ah, aqui achei, ó.
Apareceu o Brasil Paralelo já. Marxismo explicado já. Brasil Paralelo. É que pra mim o algoritmo já sabe que eu sou uma anarquista comunista e foda, né? O algoritmo já sabe, já. Não, não tem muito o que fazer, gente. Já sabe, não tem muito o que dizer, não tem muito o que falar. Foda. Mas é. Aqui, ó, o Brasil Paralelo já aparece. O Brasil Paralelo gastou milhões de reais comprando termos do Google. E ao comprar esses termos do Google, eles vão se manifestando como forças cada vez maiores. E aí a gente se pergunta, tá, houve uma corporatização na internet. A internet é corporativa e cada vez mais. E essas empresas consolidam seu poder através de monopólios. Por exemplo, você não pode só se livrar do YouTube, você ia se livrar, ia ser tipo a biblioteca de Alexandria queimada 100 vezes. O YouTube é um grande repositor de conhecimento da humanidade, de tudo. No YouTube você vai achar tutorial de fazer bolo, até tutorial de tipo fazer manutenção de carro, até como consertar seu ar-condicionado, até física quântica. Você acha de tudo no YouTube. Se você for no YouTube pesquisar mesmo, você consegue achar uma aula de física quântica de um professor da Universidade Federal do Paraná com 50 views. Sabe, você acha? Se o YouTube acabar, se o YouTube acaba, a gente perde um repositório de conhecimento e cultura e arte que ia ser sinistro. Então o YouTube não pode só acabar essas coisas. A gente tem que salvar esses repositórios, coletivizar. A gente não pode só fingir que o YouTube, sabe, fingir que o YouTube não é importante, porque ele é. Essas coisas, o YouTube principalmente é um exemplo, mas por exemplo, muitas coisas acontecem em outras redes sociais, como vamos chutar aqui o Tumblr, que tem um grande repositório de textos artísticos, poemas, sabe, coisas assim. Esse grande repositório vai só sumir? Não. O que nós temos que fazer aqui é um processo de descorporativização e coletivização. O YouTube não pode ficar nas mãos nem de um país, nem de uma corporação. O YouTube tem que estar nas mãos. Tipo, aliás, a coletivização do YouTube tem que ser global, sabe? Tem que ser literalmente global, porque o YouTube é poderoso demais, tem coisa demais para ficar nas mãos de um país só, ou de uma corporação só, principalmente. Ninguém pode ter, sabe, controle sobre isso. Tem que ter um processo de coletivização internacional, porque o YouTube hoje guarda, tipo, repositórios provavelmente de todos os países do mundo. Tem documentário, tem série, tem filme, tem artista, tem música, tem animação, tem de tudo lá. Tem de tudo, de todo lugar. Tem do Brasil, da China, da Coreia, do Japão, da África do Sul, do Egito, da Namíbia, sabe, do Uruguai, do México. Tem de tudo lá. É. E é claro que essa. Mas vamos voltar aqui, ó. Quando nós estamos falando desse processo, essas empresas vão cada vez mais consumindo e consumindo mais em um processo de colonização da internet, onde esse processo vai se manifestando mais e mais e mais de forma cada vez mais violenta, mais agressiva e mais controladora. Sabe? Esse processo vai se manifestando cada vez mais de formas, é, sabe, sabe, nem sei como dizer, sabe, eu nem sei como dizer. Ah, bom, vamos lá. Eu perdi a linha um pouco do. Eu perdi a linha um pouco. Mas efetivamente, desculpa a gente perder a linha um pouco aqui rapidinho. É, mas é. Quando nós estamos falando desse processo inteiro, nós temos que lembrar que esse processo não acontece simplesmente porque sim. Esse processo dessa corporatização da internet que genuinamente destruiu comunidades tanto queer, tanto, sabe, neurodivergentes, quanto comunidade de interesse, genuinamente destruiu essas comunidades cada vez mais.
nós temos que lembrar que esse processo não é único. Esse processo acontece porque o capitalismo tenta ocupar todos os espaços que ele pode e é possível. O capitalismo, ele é um monstro colonial. Ele surge a partir dos recursos coloniais e ele reproduz essa lógica colonial em tudo o que ele faz. Comunidades negras que estavam se estabelecendo na internet desapareceram. Comunidades queer desapareceram, foram absorvidas por essas corporações. O Tumblr, eu gosto do Tumblr, eu acesso o Tumblr, é claro, mas o Tumblr, ele é um exemplo muito bom de que, tipo, como as comunidades queer começaram a migrar para o espaço menos tóxico que eles acharam, que foi a porcaria do Tumblr. Sabe, que foi o Tumblr, sabe? É complicado. E o Tumblr se manifesta a partir, tipo, de vários grupos se juntando e formando a comunidade do Tumblr, que principalmente é queer, furry e, sabe, é queer, furry e sabe, e gente estranha. É isso, gente. É isso o Tumblr. Desculpa, é isso o Tumblr. Desculpa, eu tô lá também. Mano, eu sou a estranha do Tumblr, gente. Eu também sou a estranha do Tumblr, gente, relaxa. Eu posso falar isso. Tem lugar de fala. Mas enfim. Essa corporatização vai tomando mais e mais. E ela é autofágica, ela é um Ouroboros que consome a si mesma, ela é tipo. Ela é canibal, sabe? Por causa que nós vemos que quando o Tumblr foi. O Tumblr é um outro exemplo interessante. O Tumblr era uma corporação muito menor e ela vendeu para uma corporação maior em um ano. O Tumblr, ele era um lugar artístico livre. Tinha muita gente, trabalhadora sexual, tinha gente fazendo arte, tinha gente, sabe? Tinha gente organizada politicamente, tinha gente queer, tinha gente que estava fazendo arte, tipo de quadrinhos, literatura, música, tinha todo mundo lá. Quando o Tumblr é comprado por uma empresa maior, eles imediatamente tentam fazer esse espaço mais family friendly. E isso também é uma questão muito importante. A corporatização da internet homogeneia e ela tenta destruir relações previamente estabelecidas como de sexualidade. A sexualidade na internet é muito importante, tá? Para falar sobre a corporatização da internet. Mas, mas vamos voltar pro caso do Tumblr, por causa que vai levar isso. O Tumblr, ele é comprado e imediatamente eles começam a fazer para ficar mais family friendly. Não podia mais postar arte pornográfica, não podia mais postar arte round, não podia mais postar muita coisa. E eles em um das cláusulas novas do Tumblr estava: não podemos, não se pode mamilos femininos no site. E essa linha virou um meme por causa que. O que é porra, um mamilo feminino? Sabe? É um mamilo, cara. Tipo, desculpa. Sabe? E aí, essa linha virou um meme gigantesco na internet por causa de várias gente do Tumblr que começou a falar disso. E eles começaram a banir um monte de gente. Tinha muita gente de todos os jeitos lá. Começaram a ser banidos. Trabalhadoras sexuais, principalmente. Pessoas queer, principalmente. Temos que lembrar que quando a gente está falando de sexualidade, desses bans de pureza, puritanos, pessoas queer são sempre afetadas. Porque corporações grandes, na lógica colonial, elas veem queeridade como algo inerentemente sexual. Pessoas queer começaram a ser afetadas no Tumblr, como elas são afetadas no YouTube. O YouTube necessariamente diminui o alcance de pessoas queer. Eu já vi criadores queer enormes falando sobre isso. Jesse Gender, o LeKellen Conrad. Ele fala muito sobre isso. Também tem a questão do, sabe, pessoas que mencionam temas queer em vídeos falam que muitas vezes esses vídeos são colocados lá para baixo no algoritmo. No YouTube, no TikTok, no e agora no Tumblr. O Tumblr era visto como um safe haven, um espaço seguro, um porto seguro para essas pessoas, mas depois disso não virou mais. Outra coisa,
Conforme essa questão do friendly se espalha, mais e mais corporações tentam se manifestar como mais e mais ferramentas de controle. Esse controle da sexualidade humana vai cada vez mais manifestando-se de forma bem agressiva. Eles vão atacando principalmente trabalhadoras sexuais, principalmente pessoas que trabalham com isso, seja artistas, sejam pessoas que postam fotos, sejam pessoas que fazem call em vídeo com pessoas. Não importa, você é atacado. E essas pessoas já falaram que elas precisam de um espaço seguro para ganhar o seu espaço, para ganhar o seu dinheiro. E elas não têm esse espaço seguro. E quanto mais pressão dessas grandes corporações chegam, mais elas empurram essas pessoas para fora, para a margem. A margem da internet se torna cada vez mais homogênea, capitalista, focada no branco. Vamos lembrar também que a internet se torna cada vez mais branca. Não de usuários, não é isso, não estou falando de usuários, mas ela se torna cada vez, as corporações se tornam cada vez mais brancas no sentido de colonialismo da branquitude. A cultura, as culturas étnicas muitas vezes são apagadas, chamadas de étnicas, né? Culturas chamadas de étnicas são muitas vezes apagadas dessas ferramentas, desses grupos de pesquisa, de tudo, e ao serem apagadas, elas são eliminadas da visão geral. Pessoas brancas já falaram que, novamente, pegando o exemplo dos Estados Unidos, criadores negros já falaram que tem mais dificuldade no algoritmo do que criadores brancos. Isso acontece também. Existe um nível de racismo, misoginia, transfobia, homofobia estrutural nessa corporatização, porque quanto mais você centraliza isso, mais as pessoas no poder têm poder de te empurrar para fora, para a margem, de destruir, de desmantelar as margens. A, a, a internet se torna normativa. E aqui, e quanto mais isso acontece, mais poder e lucro essas corporações ganham. E às vezes é sobre poder. É sobre poder enfrentar países, é poder manipular países, é poder destruir a democracia liberal, por mais que seja, desses países. É tentar, por exemplo, implantar projetos fascistas como o que está acontecendo no Twitter agora. O Twitter, neste momento, está sendo um pivô central do projeto fascista internacional. Internacional. E esse pivô é o Elon Musk. Sabe, Elon Musk do Twitter, desde a compra do Twitter, ele tem se tornado um pivô central do projeto fascista internacional. Sabe, o Elon Musk tem espalhado cada vez mais conspirações antissemitas no Twitter, cada vez mais conspirações, sabe, conspirações anti-trans, anti-gay, ele tem sido anti-aborto. Os grupos têm crescido no Twitter, esses grupos têm tomado força, o tanto de nazi que tem no Twitter agora não tá escrito. Você não pode dar 2 segundos naquele site sem encontrar uma porra de um nazi. Sabe, caralho, sabe? Tá foda a situação. E isso é um projeto do fascismo internacional. Por causa que essas corporações, elas domaram a internet, e quanto mais elas domam a internet, mais controle elas querem ter. E a gente também tem que lembrar que esse projeto de homogeneidade, de controle, também vem, por exemplo, antipirataria, que também atacam projetos de emulação, fanfics, e, sabe, emulação e fanfics. Fanfics, por exemplo, que são projetos. Eu falo anti-pirataria, mas é direitos autorais, mas eles estão relacionados. Complicado, gente. Sabe? E quanto mais. E, tipo, dá pra falar muito sobre a corporatização da internet. Dá pra focar em cada. Olha só.
cada uma dessas corporações, nós podemos focar em como elas foram filho da puta, como o Google sabotou seus competidores, como o Google monopolizou o sistema de busca, como o Google controla diversos algoritmos, como a Microsoft faz isso, como o Facebook faz isso, como o YouTube faz isso, como o Facebook, por exemplo, interfere na democracia, em eleições, em grupos e ataques e espalha fake news, principalmente sobre o Covid. Como todas essas redes, sem exceção, espalharam desinformação sobre o Covid, sobre vacinas, sobre um monte de coisa. Elas deixaram essas desinformações rodarem soltas. Por exemplo, o Facebook e o Meta, a gente tem que lembrar que eles são donos do WhatsApp. Eles são donos do WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta de efetivamente, sabe, hoje em dia pode ser considerada uma ferramenta de destruição em massa. As fake news do WhatsApp são indiretamente responsáveis pelas mortes em excesso do Covid. Sim, o Bolsonaro é um genocídio e o Bolsonaro tem responsabilidade muito grande nisso, mas a gente também não pode esquecer que o Facebook e o WhatsApp não fizeram porra nenhuma para parar o Bolsonaro. Eles não fizeram nenhum projeto para parar fake news. Eles não fizeram nenhum projeto para parar as fake news da Covid. Eles não fizeram nada, nada. Eles não deram um aviso, não colocaram, tipo. Não fazem igual nem no, não fizeram igual nem no YouTube, que tipo. YouTube, eles não fizeram nem igual na porra do YouTube, sabe? Que tipo. Vamos lá, vou pegar aqui. Que quando você pesquisa climate change, sabe? Quando você pesquisa climate change, o YouTube te dá uma nota. Nem isso eles fizeram. Nem isso eles fizeram. Sabe? Nem essa porra eles fizeram, sabe? Olha só isso. Tipo, se você clicar aqui num vídeo sobre The Impact of Climate Change, assim, sabe, se você... Não, isso aqui é patrocinado. Por que que, porra, cadê? Aqui que eu tô falando, olha, patrocinado. Por que que tem, tipo, patrocinado? Por que que isso aqui tá patrocinado? Por que que, tipo... Ai, ai. Tipo, aqui, ó, vamos clicar aqui. Aqui, ó. Aí aqui, pelo menos, o YouTube... Um dia a gente decidiu. Olha, isso aqui. Propaganda, de novo. Olha o que eu tô falando de propaganda, ó. Propaganda exagerada também, ó. Pelo menos quando você fala uma coisa, tem uma nota das Nações Unidas no YouTube. Nem isso a porra da Meta fez, sabe? Nada, a Meta não fez nada pra parar, nada. Sabe, não colocou uma notinha, não colocou, não, gente, vacinas funcionam sim, leia esse artigo. Eles não fizeram nada. Raiva, gente. Dá raiva, dá ódio. Eles não fizeram porra nenhuma essa galera, sabe? E aí eles têm a pachorra de, sabe, ainda falar merda, sabe? Puta que pariu. E aí, a gente tá falando sobre, sabe, e aí a gente tá falando sobre tudo isso, sobre toda essa ferramenta e sobre todas essas coisas, sobre como o YouTube, o Facebook, o Google, o Microsoft, Twitter, Tumblr, Orkut, mas o MySpace morreu, né? Mas, coitado do MySpace, tá morto. Mas como essa galera vai, a gente pode falar sobre cada um deles, sobre como a Google, ela altera algoritmos de busca para alterar ideias políticas, como por exemplo, você toda essa colonização na internet é um pivô central da ascensão fascista internacional, principalmente com a relação dos Chans, como a internet é utilizada como uma arma na mão dessas pessoas, e como a internet sendo utilizada como uma arma na mão dessas pessoas, ela é fundamentalmente agressiva contra muitas pessoas, principalmente pessoas queer e pessoas neurodivergentes. A internet também é muito agressiva com qualquer pessoa que tente, por exemplo, ter uma ideia diferente da dominante. Muitas vezes pessoas são atacadas com. Não, muitas vezes não. Peraí. Muitas vezes pessoas são atacadas virulentamente por seus pares por causa disso. Enfim, alguém tem mais alguma coisa a falar? Sobre a internet, sua corporatização? E a corporatização na internet se prova cada vez mais danosa, como tudo que o capitalismo toca, como tudo que o capitalismo faz, ela se torna danosa, violenta, virulenta. E se torna, sabe, e ela tenta invadir espaços de pessoas que ela invade esses espaços, se torna normativa. Esses espaços são cada vez mais invadidos. Espaços queer, espaços, sabe, são invadidos. Espaços trans, espaços de pessoas, de trabalhadoras sexuais, espaços de, sabe, pessoas neurodivergentes, espaços desses são invadidos. As pessoas são cada vez mais marginalizadas por causa que cada vez mais as pessoas são empurradas para uma
para uma engrenagem corporativa fodida. Sabe, e o que me deixa mais triste em tudo isso, em todas as ferramentas que a gente tem aqui, é que a internet tem um potencial tão grande. A internet pode ser uma tecnologia de conexão, sabe, de encontrar, de parar, sabe? A internet tem esse potencial, e eu sei que a internet tem esse potencial, sabe, de expandir ideários políticos, sabe, socialistas e anarquistas e comunistas. A gente pode fazer isso, a gente pode expandir esses ideários. A internet também pode ser usada para ajudar as pessoas. Pessoas queer que muitas vezes estão isoladas podem utilizar a internet para encontrar outras pessoas, sabe? Também sabe, também podem ser utilizadas para encontrar outras pessoas, sabe? Podem ser utilizadas para encontrar, sabe, pessoas que se manifestam bem ou mal, sabe? Pessoas que pensam igual você, ou que tentam sabe, que tentam te dar apoio e comunidade, mas não, é utilizado para controle corporativo, para espalhar fake news, para acender o fascismo. Não dá, gente. Não dá. Enfim, se alguém tiver mais alguma coisa para falar. Alguém tem alguma coisa? Senão a gente. Senão a gente termina por aqui mesmo. Bom, pessoal. Ai, ai. Só colocando no final. Retomem o que é nosso. A internet é um espaço. Deixa eu colocar até aqui, ó. Retomem a internet. Retomem a internet. Isso aí, galera. Hum. Lembrem de se inscrever, deixar o like. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. E